concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente, dentro do nosso bloco de aulas sobre legislação profissional, ética profissional na área de enfermagem. Hoje nós vamos começar a atualizar as nossas aulas sobre a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, que é a Lei 7.498 de 86, e também vamos ver as disposições do Decreto 94.406 de 87, que regulamenta a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem. Este tema despenca nas provas, então você precisa me acompanhar até o final desta aula. Então pega o seu copinho de água, prepara o seu cantinho especial aí de estudo para você conseguir me acompanhar até o final. Nós vamos ter essa aula em mais de uma parte, então se você quiser receber todas as aulas sobre este conteúdo, ter acesso, vai para o nosso site, confira também os nossos materiais e cursos preparatórios. Lá no site você vai encontrar inclusive o Em Frente aos Concursos, que é o nosso curso de enfermagem para concursos públicos, e é onde você vai encontrar todas as minhas aulas organizadas por módulos para facilitar os seus estudos, além dos slides das aulas, entre outros recursos, tá? E lá no site você também pode conferir nossos e-books. Nós já temos o material completinho sobre a legislação de enfermagem e ética profissional, inclusive com a abordagem do estudo completo desta lei. Então vai para o nosso site, conheça também os nossos materiais e cursos preparatórios. Enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br e já vai aproveitando para se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ative o sininho para você não perder as novidades, ok, pessoal? Então, sem perca de tempo, vamos prosseguir aqui já com a nossa primeira aula sobre este tema, tá, pessoal? Então, nós estamos falando aqui da Lei 7.498 de 86, que é regulamentada pelo Decreto 94.406 de 87. Então, observe que em 86 nós tivemos a lei que vai trazer a regulamentação do exercício da enfermagem e da outras providências, e no ano seguinte, em 87, nós tivemos aqui o decreto 94.406 para regulamentar esta lei. Então, ambos abordam como se dá o exercício da enfermagem no território brasileiro, quais são as categorias, que fazem parte da enfermagem. A lei e o decreto irão dizer quem são os profissionais de enfermagem e também vai trazer os requisitos para que as pessoas exerçam essas funções e vai discutir também as atribuições da categoria. Vai dizer o que é da competência do enfermeiro, o que é da competência do auxiliar, do técnico e da parteira, ok, pessoal? Então, essa lei é muito importante porque ela regulamenta o exercício da enfermagem em todo o território nacional. Então, todos os profissionais de enfermagem precisam conhecer e estudar essa lei, por isso que ela é tão frequente, em provas. Então, dentro da Lei do Exercício Profissional, que é a Lei 7.498 de 86, lá no artigo 1º, nós temos que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta lei. Esse artigo aqui, na verdade, ele vem para reforçar um artigo que a gente tem dentro da Constituição Federal de 88, que é este aqui, o artigo 5º, item 8, que fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, qualquer pessoa, pode exercer o seu trabalho se essa pessoa tiver habilidade e competência para isso, se ela tiver formação profissional para exercer essa função e se ela atender aos requisitos da profissão. Por isso que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, desde que a pessoa, o profissional, observe todas as disposições da Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, tá? Então, é apenas um artigo para reforçar e legitimar a necessidade, do profissional ter a capacitação, a formação, estar habilitado para desempenhar as suas funções e dessa forma ele pode livremente exercê-la. Ok, pessoal? No artigo 2º, nós temos que a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem
com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Aqui a gente já começa a falar um pouquinho de requisitos. Obviamente que para a pessoa exercer alguma função, né, da área de enfermagem, ela precisa estar legalmente habilitada. O que significa dizer legalmente habilitada? Significa que ela tenha as competências técnicas necessárias, né, para exercer a função. Isso implica em dizer que a pessoa tenha formação profissional. Então, se é um enfermeiro, significa que esse profissional tenha a formação superior de enfermeiro. Se é um técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, significa que essa pessoa tem que ter a competência técnica, ou seja, a formação mesmo profissional de curso técnico ou auxiliar de enfermagem, tá? Então, pessoal, é apenas um artigo que vem para reforçar também a questão de estar habilitado para exercer a função. E aqui fala que, além disso, a pessoa também precisa estar inscrita no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Então, a gente tem o Conselho Regional de Enfermagem, que fiscaliza o exercício profissional da enfermagem. Então, todos os profissionais precisam estar inscritos nesse conselho, mas ele vai estar inscrito no COREM da sua área de jurisdição. Em outras palavras, se refere ao estado onde essa pessoa atua. Eu, por exemplo, sou enfermeira do estado de São Paulo. O meu COREM é do estado de São Paulo. Mas se eu, de repente, começar a trabalhar em outro estado, né, vamos supor que eu vou lá para o estado de Minas Gerais, passei no concurso, fui lá para Minas. Aí eu vou precisar transferir, me inscrever no COREM de Minas Gerais. Professor, eu posso trabalhar em 2 estados diferentes? Pode. Você só vai pagar 2 CORENs, né? Porque você precisa estar inscrito no COREM da jurisdição onde você está trabalhando, tá? Então, quando fala jurisdição, a gente basicamente, né, falando português, claro, que eu gosto de sempre simplificar, é como se a gente estivesse falando isso. Ainda dentro desse artigo, nós temos no parágrafo único que a enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira. Então, aqui nesse parágrafo, a gente tem justamente quem compõe, né, a categoria profissional de enfermagem. Quem são os profissionais de enfermagem? A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e pelas parteiras. Não se esqueçam das parteiras, porque, principalmente em contexto de prova, muitos se esquecem que a parteira, ela também é considerada uma profissional de enfermagem. É importante também você saber que ainda existe o cargo de auxiliar de enfermagem. Este cargo não foi extinto, tá, pessoal? Nós temos, né, uma grande discussão e uma mobilização para que o auxiliar de enfermagem faça o curso técnico de enfermagem. Mas essa recomendação, que a gente já vem tendo aí há alguns anos, não extinguiu, né, o cargo de auxiliar de enfermagem. A gente ainda tem, inclusive, concursos públicos para auxiliares de enfermagem, porque essa categoria, ela ainda existe, ela não foi extinta, tá, pessoal? E dentro da lei, né, a gente tem, inclusive, também as atribuições, as competências do auxiliar de enfermagem. Isso continua existindo, é importante você saber disso também. Então, aqui eu trouxe um quadro mostrando para vocês, só para fixar, quem são os profissionais de enfermagem. Então, são o enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e não se esqueça que a gente tem também aqui a parteira. Prosseguindo, lá no artigo 3º, nós temos que o planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem o planejamento e a programação de enfermagem. E a programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem, que é o que a gente tem no artigo 4º. Então, dentro das instituições de saúde, quando o gestor, né, faz o planejamento, a programação das ações, ele também vai considerar, vai incluir o planejamento e a programação de enfermagem, principalmente falando de uma instituição onde a gente tem serviços de enfermagem, né? E essa programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem, que é a prescrição dos cuidados, né, que serão realizados ali pelos profissionais de enfermagem, tá? Então, aqui é só para você fixar, tem um quadrinho aqui, planejamento e programação das instituições e serviços de saúde incluem o planejamento e a programação de enfermagem, ok, pessoal?
Como eu falei para vocês, dentro dessa lei do exercício profissional, a gente vai ter os requisitos, né, para que a pessoa exerça as funções. Então a lei vai ser muito clara em dizer quem é o enfermeiro, quem é o auxiliar, quem é o técnico e quem é a parteira. Quais são os requisitos que a pessoa precisa atender para exercer a função. Então, de acordo com esta lei, são enfermeiros o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei. Então, o primeiro requisito é ter diploma de enfermeiro. No seu diploma precisa estar escrito que você é um enfermeiro. Também é um enfermeiro o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, conferidos nos termos da lei. Então, se você tem um diploma de enfermeiro, você é enfermeiro. Se você tem um diploma de obstetriz ou de enfermeiro obstetra, você também é enfermeiro. Também é enfermeiro o titular do diploma ou certificado de enfermeira e a titular do diploma ou certificado de enfermeira obstétrica ou de obstetriz ou equivalente, conferido por escola estrangeira, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeira obstétrica ou de obstetriz. Então, você também pode ser considerado enfermeiro, mesmo que você tenha a formação no estrangeiro, desde que o seu diploma tenha sido revalidado ou registrado no Brasil, seguindo as normativas do país, tá? Então, você pode ter o diploma de enfermeiro ou de enfermeiro obstétrico aqui no Brasil mesmo, ou você pode ter qualquer um desses dois diplomas emitidos por instituição estrangeira, né, escola estrangeira, mas desde que revalidado aqui no Brasil, ok? E aqui no 4 nós temos também que são enfermeiros aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, obtiveram título de enfermeiro conforme o disposto na alínea D do artigo 3º do decreto número 50.387, de 28 de março de 1961. Esse aqui, pessoal, não é um item que você precisa se preocupar em memorizar, né? Porque toda vez que a gente tem a publicação de uma nova lei, essa lei vai sempre trazer algum artigo, algum inciso para regulamentar tudo aquilo que já acontecia até então. E antes da publicação dessa lei, né, do exercício profissional, trazendo esses requisitos, a gente já tinha pessoas tendo ali o título de enfermeiro. E aqui a lei vem para regulamentar tudo aquilo que já estava acontecendo anteriormente, as leis, os decretos que regulamentavam anteriormente a profissão, o exercício da profissão de alguma forma, tá? Então isso aqui é só para regulamentar o que já vinha acontecendo até então, mas é importante que você saiba. Vai cair em prova? Não, não vai cair em prova. Mas é importante que você saiba que existe isso, que as leis sempre irão regulamentar e trazer novamente aquilo que já existia, né? E as mudanças que são propostas. Quem são os técnicos de enfermagem? De acordo com a lei, vai ser técnico de enfermagem o titular do diploma ou do certificado de técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Então, obviamente, para ser técnico de enfermagem, a pessoa precisa ter diploma de técnico de enfermagem, mas pode ser também técnico de enfermagem, o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Então, da mesma forma que para o enfermeiro, se a pessoa se formou como técnico de enfermagem no exterior, ela vai revalidar o diploma, né, registrar aqui no Brasil, para que ela possa exercer a sua função. E quem são os auxiliares de enfermagem? Os auxiliares de enfermagem serão o titular de certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituição de ensino nos termos da lei e registrado no órgão competente. Então, obviamente, essa pessoa vai ter aqui o certificado, né, de que ela é auxiliar de enfermagem para poder exercer essa função. Outro requisito é o titular de diploma a que se refere a lei número 2.822, de 14 de junho de 1956. Aqui, mais uma vez, é o que eu falei para vocês. A lei está apenas regulamentando aquilo que já vinha acontecendo anteriormente. Então, ela precisa citar as leis anteriores para trazer essa regulamentação, tá, pessoal? E no item 3, o titular do diploma ou certificado a que se refere o inciso 3
do artigo 2º da Lei 2.604, de 17 de setembro de 1955, expedido até a publicação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, mais uma vez um artigo trazendo aqui a citação, né, de leis anteriores apenas para regulamentar. Ainda nós temos, né, como auxiliares de enfermagem, no item 4, o titular de certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde nas unidades da Federação, nos termos do Decreto-Lei nº 23.774, de 22 de janeiro de 1934, do Decreto-Lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946 e da Lei 3.640, de 10 de outubro de 1959. Sobre esse inciso 4 aqui, gente, eu quero só destacar que ele é muito frequente em provas, porque as bancas sempre exploram ele, porque é muito fácil você se confundir com esse item. Então, sempre que você ver em contexto de prova, falando enfermeiro prático ou prático de enfermagem, está falando de quem? Do auxiliar de enfermagem. Cuidado para você não se confundir com enfermeiro, tá? Então, aquela pessoa que tem o título, né, ou certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, ele é um auxiliar de enfermagem e não enfermeiro. As bancas exploram bastante isso aqui, justamente porque muitas pessoas acabam escorregando aqui, né, com esse artigo, confundindo os requisitos aí da profissão, tá? O item 5 fala que também é auxiliar de enfermagem o pessoal enquadrado como auxiliar de enfermagem nos termos do Decreto-Lei nº 299, de 28 de fevereiro de 1967, também mais um item regulamentando, né, as legislações anteriores, e o titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como certificado de auxiliar de enfermagem. Mesma coisa, se formou no exterior, vai ter que revalidar ou registrar o diploma aqui no Brasil, de acordo com as exigências, né, da lei aqui do país. Ok, pessoal? E nós temos também quem são as parteiras. Como eu falei para vocês, não se esqueçam de que as parteiras também são profissionais de enfermagem. Então, é considerada parteira a titular do certificado previsto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, observado o disposto na Lei 3.640, de 10 de outubro de 1959. Novamente citando leis, decretos anteriores, apenas para regulamentar a existência, né, da parteira que já tinha até então. E também será parteira a titular do diploma ou certificado de parteira ou equivalente conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil até 2 anos após a publicação desta lei com um certificado de parteira, beleza, pessoal? Então aqui a gente viu os requisitos, né, para que as pessoas exerçam as funções. Agora nós vamos para uma parte muito importante dessa lei, que vai falar sobre as atividades privativas do enfermeiro. E aqui eu já vou puxar o gancho, porque muitas pessoas também têm dificuldade de entender essa parte, apesar de ser uma parte bem simples, né, de entender. Nós já vimos que a categoria, né, profissional de enfermagem, ela é composta por 4 profissionais, por enfermeiro, auxiliar, técnico de enfermagem e parteiras. E cada profissional vai ter a sua atribuição. O técnico vai ter as suas atribuições, o auxiliar, o enfermeiro, no dia a dia, no trabalho, isso fica bem evidente. A gente consegue perceber um pouquinho as diferenças entre aquilo que o enfermeiro faz, o técnico e o auxiliar faz. Quando a gente fala atividades privativas do enfermeiro, não quer dizer que o enfermeiro faz só aquelas atividades, que é o que muita gente pensa. Ah, atividade privativa, então é só isso que o enfermeiro faz. Não. A gente vai ver que dentro da lei, o enfermeiro ele pode exercer qualquer atividade de enfermagem. Então, mesmo aquelas atividades que são rotineiramente, né, de atribuição do técnico ou do auxiliar de enfermagem, o enfermeiro também sabe fazer. Ele tem formação profissional para isso, porque ele tem a formação de nível superior, então ele tem essa capacidade, né, de fazer todas as funções, de exercer tudo aquilo que a enfermagem pode executar.
mas a gente tem dentro da categoria profissional aquelas ações que somente o enfermeiro pode executar. Ou seja, auxiliar técnico de enfermagem e parteiras não podem fazer essas ações, porque são privativas do enfermeiro. Mas não quer dizer que o enfermeiro só faz isso. A gente tem uma ampla discussão, né, sobre isso, se o enfermeiro pode exercer a função de técnico de enfermagem, né? A gente já tem aí várias questões envolvendo o jurídico, inclusive, sobre isso. Nós já temos aceite, né, da parte jurídica para que o profissional enfermeiro faça a função de técnico de enfermagem, porque ele tem a formação, né, para isso. A gente vê dentro da lei do exercício profissional também, que fala, né, que o enfermeiro pode exercer todas as atividades de enfermagem, mas a gente ainda tem uma discussão, né, em cima disso, mas existe sim essa possibilidade, mas aí a gente já entra numa parte jurídica que não é a minha intenção aqui discutir nessa aula, beleza, pessoal? Então, lá no 11º artigo da lei, nós temos que o enfermeiro, exerce todas as atividades de enfermagem. Então, ele faz tudo, mas tem aquelas ações que somente ele pode fazer. Ou seja, técnico, auxiliar e parteira não pode fazer. Essas ações são chamadas de ações privativas do enfermeiro, tá, pessoal? Mas é importante você ter essa clareza. E aqui é somente em relação à enfermagem, a gente não está falando de outras áreas profissionais. Então, quais são as atividades privativas do enfermeiro? Então, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente, ou seja, de forma privativa, a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. Observe bem as palavras-chave aqui, direção, chefia, são palavras-chave para atividades privativas do enfermeiro. Então, o enfermeiro aqui, pessoal, ele faz o quê? Ele lidera a equipe de enfermagem. Ele define ali as diretrizes dentro daquela instituição, delega as responsabilidades para garantir a qualidade da assistência que está sendo ofertada ali no âmbito da enfermagem. Então, quando ele faz a direção de um órgão de enfermagem, é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo gestão, então ele gerencia os recursos humanos, os recursos materiais, os recursos financeiros do setor de enfermagem, né, para otimizar os recursos e assegurar também uma eficiência dos serviços. Ele faz o planejamento estratégico, né, elabora ali as ações que serão realizadas dentro daquele setor de enfermagem, define as metas, objetivos, ações, né, para alcançar os resultados. Então, essa função de direção e de chefia de um serviço de enfermagem dentro de uma instituição de saúde, seja ela pública ou privada, é só o enfermeiro que pode fazer. Professor, o enfermeiro pode ser diretor de um hospital? Pode, mas não é uma atividade privativa dele. A gente pode ter médico, a gente pode ter outros profissionais sendo diretores de hospitais. Aqui a gente está falando da direção e chefia de órgão ou serviço de enfermagem. Então, dentro de um hospital, vamos pensar com a caixinha grande? Dentro de um hospital, a gente tem serviços de enfermagem, beleza? Assim como tem das outras áreas. Esse serviço de enfermagem só pode ser dirigido ou chefiado por um enfermeiro. Ok, pessoal? Então, a gente está falando de enfermagem, a gente não está falando de atividades que outros profissionais de outras áreas, né, também participam. Também é uma atividade privativa do enfermeiro a organização e a direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas que prestam esse serviço. Então, naquela empresa que presta serviço de enfermagem, quem vai fazer a organização, a direção do serviço de enfermagem, das atividades dos técnicos e dos auxiliares é o enfermeiro, somente o enfermeiro. Isso significa o quê? Que técnico, auxiliar, parteira não faz isso. Dentro desse quesito, o enfermeiro faz basicamente o quê? Coordenação, né? Então ele coordena as atividades da equipe de enfermagem, garantindo a comunicação eficaz, o trabalho em equipe, a integração, né, das ações. Ele faz a supervisão, então ele supervisiona a equipe de enfermagem, orientando, avaliando, monitorando o desempenho dos profissionais, faz a normatização, então elabora e implementa normas e procedimentos para padronizar ali a assistência de enfermagem, né, assegurando a qualidade e a segurança do cuidado ali que está sendo prestado, ok, pessoal? É também uma atividade privativa do enfermeiro o planejamento,
a organização, a coordenação, a execução e a avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. Então, é o enfermeiro também que aplica aqui o processo de enfermagem, né? Que consiste basicamente lá em 5 etapas, né? A gente fala muito quando a gente estuda ensaio. Então, o enfermeiro aplica ali as etapas do processo de enfermagem. A gente tem etapas que são privativas, né, desse profissional, como o diagnóstico e a prescrição de cuidados. Aqui ele faz principalmente a SAI, porque ele utiliza a SAI para documentar o cuidado, né, que está sendo prestado ao paciente, para garantir a continuidade da assistência e a comunicação entre os profissionais de saúde, tá? Então, esse profissional consegue planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços da assistência de enfermagem. Os itens D, E e F, pessoal, foram vetados, tá? Por isso que não tem aqui, por isso que do C já vai para o H, ok, pessoal? Então, no H, nós temos também como atividade privativa consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Então, emitir parecer é uma atribuição aqui privativa do enfermeiro, mas a gente está falando, pessoal, de pareceres sobre matéria de enfermagem. Então, só para a gente pensar um pouquinho nessas atribuições, quando fala consultoria, o enfermeiro ele pode fazer consultoria para instituições de saúde, para profissionais de saúde, né, sobre questões relacionadas à enfermagem, tá? O enfermeiro também pode auditar, fazer auditoria, né, em serviços de enfermagem, para avaliar a qualidade da assistência, para identificar as oportunidades, né, de melhorias. Eu mesma já trabalhei como enfermeira auditora. E a gente tem aqui a questão de emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Existe parecer só sobre enfermagem? Não, a gente tem parecer de várias áreas, né, gente? Aqui a gente está falando sobre enfermagem. Então, o enfermeiro emite pareceres sobre questões relacionadas à enfermagem, subsidiando, né, a decisão de gestores e profissionais da saúde. Por que eu estou chamando a sua atenção para esse item? Porque se a banca não especificar que é sobre matéria de enfermagem, você pode escorregar na casca de banana. Porque precisa estar muito claro que é um parecer sobre matéria de enfermagem para ser privativo do enfermeiro, tá? Porque se for de outras coisas, de outros temas, né, não é privativo do enfermeiro. Beleza, pessoal? Muita atenção lá na hora do enunciado, né? Porque as bancas adoram colocar pegadinhas, né? E quem não está preparado acaba caindo. Nós ainda temos como atividade privativa do enfermeiro a consulta de enfermagem. Quem que faz a consulta de enfermagem? O enfermeiro. Aqui a gente está falando de um processo bem complexo, onde a gente vai ter a anamnese, o enfermeiro vai coletar dados sobre a história de saúde do paciente, vai ver seus hábitos de vida, estilo de vida, né? Os sintomas, as necessidades desse paciente. Aqui entra o exame físico, que é uma técnica realizada pelo enfermeiro durante essa consulta. Então, o enfermeiro vai avaliar não só os sinais vitais, mas também vai avaliar as funções corporais, o estado geral de saúde do paciente, utilizando técnicas para isso. E a gente vai ter aqui também o diagnóstico de enfermagem dentro desse processo de consulta, que inclusive é também uma atividade privativa do enfermeiro. Então, o enfermeiro identifica os problemas de saúde do paciente, utilizando terminologias padronizadas como NANDA, e ele faz também, dentro aqui da consulta, o planejamento da assistência. É aqui que ele vai definir as intervenções de enfermagem, né, que serão realizadas para aquele paciente, considerando as necessidades desse paciente, e a partir dessas necessidades ele vai prescrever os cuidados de enfermagem que serão executados por toda a equipe. Na consulta de enfermagem também acaba sendo um ótimo momento para o enfermeiro fazer educação em saúde, né, porque ele orienta o paciente, os familiares, sobre os cuidados de saúde, né, que o paciente pode realizar em casa, trazendo aí um autocuidado, uma educação em saúde, tá? Então, aqui a gente está falando de um processo complexo, que é de consulta de enfermagem, realizada em consultório, onde o enfermeiro coloca ali todas as suas habilidades técnicas, né, em ação, para conseguir atender aquele paciente, tá? Também é uma atividade privativa a prescrição da assistência de enfermagem. O que seria isso, professora? É quando o enfermeiro prescreve os cuidados que serão realizados para aquele paciente. Por exemplo, mudança de decúbito a cada 2 horas,
aspiração de tantas em tantas horas. Então, é aquele momento em que o enfermeiro, após ter chegado no diagnóstico, ele planejou as ações, agora ele vai prescrever essas ações para que toda a equipe de enfermagem execute, ok? Isso é uma atividade privativa do enfermeiro. Não estou falando aqui da prescrição de medicamentos, porque prescrição de medicamentos não é uma atividade privativa do enfermeiro. Médico prescreve, outros profissionais também prescrevem medicamentos. Então, a prescrição de medicamentos, a gente vai ver na próxima aula, que entra como uma atribuição do enfermeiro como integrante de uma equipe de saúde. Ele pode prescrever medicamentos? Pode, né? Desde que sejam aqueles medicamentos que estão previstos em protocolos. Tem toda uma regulamentação também em cima disso. Mas não é uma atividade privativa do enfermeiro, então muita atenção também, porque as bancas confundem muito vocês com esse item de prescrição. Observe na questão se está falando prescrição da assistência ou se está falando prescrição de medicamentos. Se for prescrição da assistência de enfermagem, é privativo do enfermeiro. Se for prescrição de medicamentos, não é privativo do enfermeiro. Também é uma atividade privativa do enfermeiro cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Aqui a gente está falando de competências, né, relacionadas ao cuidado com pacientes graves, que no caso aqui, os cuidados diretos a esses pacientes é privativo do enfermeiro. Porém, gente, é importante não confundir que aqui no caso, o técnico de enfermagem, ele vai fazer o quê? Ele vai assistir ao enfermeiro nesse processo. Ele não vai prestar os cuidados diretos, mas ele vai assistir ao enfermeiro nesses cuidados diretos aos pacientes graves com risco de vida, tá? Então, os cuidados diretos, sim, são privativos do enfermeiro. Agora, assistir ao enfermeiro é uma atribuição do técnico de enfermagem. E é também, pessoal, uma atividade privativa do enfermeiro, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Aqui a gente já não está mais falando de pacientes graves com risco de vida. A gente está falando só de cuidados de maior complexidade técnica. Por exemplo, a gente tem lá resolução, né, determinando que somente o enfermeiro faz a sondagem vesical. Isso significa que a técnica de sondagem vesical, de colocação da sonda, é algo privativo do enfermeiro. Só o enfermeiro pode fazer. Mas o técnico de enfermagem, né, pode auxiliar o enfermeiro nessa execução da técnica, tá? O que é privativo do enfermeiro é a inserção da sonda, porque é um procedimento considerado de maior complexidade técnica e o profissional precisa ali, né, ter capacidade de tomar decisões imediatas. Então, aí a gente também vai ter as resoluções do COFEM para decidir sobre essa complexidade técnica. Por isso que é importante a gente sempre estar antenadinho também com essas resoluções, tá? Porque é elas que vão dizer pra gente essas questões aqui envolvidas, né, trazendo as ações que são privativas do enfermeiro. Então, resumidamente, gente, só para fechar aqui com chave de ouro, lembre-se das palavras-chave das atividades privativas do enfermeiro, para você não se confundir na hora da prova. Então, falou em direção, chefia do serviço de enfermagem, falou de atividade privativa do enfermeiro. Professora, eu sou técnico de enfermagem, eu sou auxiliar de enfermagem, eu preciso estudar isso? Precisa. Porque na sua prova, quando for cobrar as atribuições de técnico de enfermagem ou de auxiliar, dentre as alternativas, as bancas sempre vão colocar atividades que são privativas do enfermeiro. E aí, para responder, você precisa saber que aquilo ali é privativo do enfermeiro, que o técnico não faz, então você precisa ter esse conhecimento também, tá? Então não é só enfermeiro que tem que estudar essa parte, todos os profissionais de enfermagem precisam ter esse conhecimento. E aqui eu vou puxando o gancho, claro, sempre para o contexto de provas e até mesmo para a prática profissional, para você não dar aquela gafe de fazer alguma coisa ou de tentar fazer algo que não é da sua atribuição, que não pode ser feito por você, né? Então, a gente ajuda dos dois lados, tanto na atividade profissional quanto para as provas, beleza, pessoal? Nós vamos ter ainda mais aulas, né, dentro desse bloco, para a gente estudar essa lei, porque a gente ainda tem outros itens dentro dessa lei. A gente tem as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, a gente tem as atribuições mesmo de cada um desses profissionais, a gente vai ter sobre piso salarial, tá? Então, a gente ainda vai destrinchar essa lei
em outras aulas. Então fique ligadinho aí para você não perder as próximas. E se você ainda não é aluno do nosso curso de enfermagem para concursos, vai lá para o nosso site, garanta a sua vaga, porque é lá que você vai encontrar todas as minhas aulas para você aí continuar o seu estudo, tá? E tem outros materiais também lá para turbinar a sua preparação. Então acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Corre, vai agora pro site enfrenteenfermagem.com.br, porque lá tem muita coisa boa para você. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Já se inscreve no canal para não perder as novidades. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.